Então, bom dia, nós vamos aqui falar hoje sobre a questão, né, dos primeiros 100 anos de República. E para falar de 100 anos de República, eu preparei para vocês uma apresentação que fala de três grandes modelos. Quando eu falo em 100 anos de República, primeiro vamos entender. A República, ela se instala em 15 de novembro de 1889. Tá? Então, portanto, os primeiros 100 anos vão até 1989. O que acontece em 1989 de tão extraordinário? É a primeira eleição de um presidente eleito depois do período da ditadura, porque durante o período da ditadura militar não teve eleições diretas para presidente. A primeira eleição ela vai acontecer em 1989. Então, esse primeiro período que nós estamos falando da República, nós vamos chamar de primeiros 100 anos de República, nós vamos dizer que é um período marcado por três grandes modelos. O modelo dos coronéis, o modelo chamado populista, por José Rivaí de Macedo, e o modelo dos ditadores. Eu pus aí três charges para vocês, e cada uma dessas charges representa um desses modelos. Por exemplo, vocês podem ver que do lado esquerdo eu coloquei o teatrinho do pai dos pobres. E está lá o Vargas dizendo assim, vamos brincar de sindicalismo? É um período em que Getúlio Vargas assume o poder e, nesse momento, ele tenta se apropriar, né, de uma base social ligada aos trabalhadores urbanos. E, para isso, ele vai criar um tipo de sindicalismo vinculado ao Estado. Por isso que ele fala de brincar de sindicalismo ali. Reparem também que ali está falando em pai dos pobres, o que, de certa maneira, repercute a ideia de populismo, né? No sentido de que o populismo é um período em que determinadas lideranças carismáticas se apresentam como representantes do interesse popular. O segundo modelo, que na verdade é o primeiro em termos históricos, cronológicos, é aquele que vocês estão vendo ali, representado pelo coronel, né, e que está com a sua espingarda na frente de uma eleitora. Esse modelo era marcado muito pelo voto de cabresto, aquele voto em que, né, a população ela dependia dos favores dos coronéis, dos donos de terra, e os seus votos eram muitas vezes manipulados por esses grupos políticos. Daí a ideia do voto de cabresto, dos currais eleitorais, que são nomes que, inclusive, fazem referência justamente a essa ideia, né, de um período da história em que as ideias e a visão rural do Brasil está colocada aí. E o Era meio terceiro que vendido, modelo... né? Oi? Era meio que vendido. Exatamente, meio que vendido, para dizer o mínimo, né? Mas não era vendido, não, era meio que obrigatório mesmo, né? Os donos de terra, eles controlavam a vida dentro dessas fazendas, né? E os colonos, eles não tinham muita alternativa, né? Não tinham muita consciência política e estavam, de certa maneira, comprometidos com os interesses dos donos da terra ali, que muitas vezes eram vistos como aqueles que lhes ofereciam e garantiam o favor que dava a eles o direito de ter uma terrinha para plantar, para criar seus filhos, aonde morar. Então, isso acaba criando uma mentalidade, realmente uma mentalidade de vinculação entre o interesse do dono da fazenda e aquele que trabalha para ele. E o terceiro modelo está representado aqui naquela charge, né, que você tem um militar falando assim, peraí, é aqui que estão pedindo volta da ditadura? Aí o cara fala, sim, sim, sou eu, tal. Aí ele pega e dá uma cacetada, pau. Ele fala assim, mas o que foi isso? Fala, uma amostra grátis, né? Ou seja, para mostrar
é uma charge que chama atenção para essa questão de que a ditadura militar foi um período de extrema violência política contra a população e aqueles que desenvolviam opiniões que divergiam dos interesses, né, de quem estava na elite, no poder. É sobre esses três modelos aqui que eu pretendo discutir um pouco melhor. Vamos começar pelo primeiro deles, que a gente chama de Império do Favor. Bom, o que vai acontecer? Com a passagem da monarquia para a república, o que acontecia antes na monarquia? O Brasil já era um país onde as elites, né, em particular as elites agrárias, controlavam o poder político e o poder econômico do país. Essas elites, elas tinham um grande poder porque nessa época o Brasil era um país agrário. E por ser um país agrário, as suas atividades principais e a sua economia girava em torno da produção agrícola mesmo. A população rural, ela produzia, portanto, a riqueza do Brasil, na colheita de cana-de-açúcar, de algodão, de cacau e de café. Principalmente de café. Tá? Por quê? Porque a partir de 1850, 1870, começa a ser introduzido no Brasil o café, que passa a ser um novo produto de exportação do Brasil. Ora, o café ele tem uma característica. Ele, em relação à cana-de-açúcar e outros produtos como o pau-brasil que existiu nos anos anteriores, ele tem uma estrutura econômica mais dinâmica. Porque ele atende o mercado interno, mas ele também e principalmente voltado para as vendas para o exterior. É uma commodity que está sendo vendida no mercado internacional. Então, o café ele tem essa característica. Né? Nós estamos falando de uma economia agroexportadora. Ora, como quem controla a economia geralmente controla também a política, nessa época, quem vai controlar o Estado vão ser os grandes fazendeiros. Então, o primeiro modelo que tem no Brasil é o modelo dos grandes fazendeiros. Essa imagem que vocês estão vendo aí, por exemplo, é uma imagem de um período, já quando entra no processo de crise do café, quando os cafeicultores mandam queimar o café que tem disponível, porque tem tanto café produzido e não tem como escoar essa produção, que ele é destruído para não haver a queda do preço. Veja, então não interessa baratear os produtos internamente. Né? Então vejam que é uma lógica voltada para o interesse exclusivamente dos grandes cafeicultores, das chamadas oligarquias agrárias. E, portanto, são essas oligarquias agrárias, né, que vão controlar o país. E, evidentemente, o Estado, controlado por essas oligarquias agrárias, vai se estimular, vai proteger e vai criar condições para cada vez mais desenvolver a exportação desses produtores agrícolas, desses produtos agrícolas. E, evidentemente, esse Estado precisa manter os lavradores e os pequenos camponeses em ordem. Né? Em ordem. Por quê? Porque, senão, evidentemente, eles, como são a ponta mais frágil do processo, vão se insubordinar contra o Estado e os seus fazendeiros e os donos da terra. Então, para você fazer isso, você precisa de ter uma relação. Como é que esses fazendeiros controlavam esses camponeses? Justamente impondo uma lógica que é a chamada lógica do favor. O camponês, ele acreditava que ele dependia do favor do dono da terra para poder sobreviver. Ele dependia do favor do dono da terra para ter trabalho. E o medo de ser expulso da terra,
o medo de sofrer violência dos jagunços desse senhor da terra, faz com que ele se mantenha vinculado a essa lógica. Mas, ao mesmo tempo, esse colono, ele acredita que realmente, né, o senhor de terra, ele quer o seu bem, ele quer o seu interesse. Tanto é que muitos desses coronéis eram padrinhos de batismo mesmo, né, por exemplo, dos filhos dos colonos que trabalhavam naquela terra. Então, não era incomum, por exemplo, que o trabalhador, o lavrador que trabalhava na terra, oferecesse o seu filho para que o coronel apadrinhasse. Daí a ideia dos padrinhos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de um grande padrinho, um coronel poderoso do Nordeste chamado Padim Cisso. O que era o Padim Cisso? Né? O Padim Cisso, ele era um padre que controlava, né, um grande fazendeiro de lá da região do Nordeste e que era padrinho de diversos, né, de diversos filhos daqueles que trabalhavam nas terras que estavam sob seu poder. Esse é o período da chamada política do café com leite. Por quê? Porque nessa época o Brasil era um Brasil rural, as pessoas trabalhavam, a grande maioria da população trabalhava nessas fazendas, dentro dessa lógica, tá? E essas fazendas produziam, de uma forma geral, café, em alguns lugares também a pecuária de leite, principalmente Minas Gerais, né? Que era o lugar onde se desenvolvia a pecuária de leite. Como o Brasil, como São Paulo era o grande exportador de café da época, costumava-se dizer que era o período da política do café com leite. O café de São Paulo e o leite de Minas. Então, na verdade, é uma forma de dizer que esses estados da nação controlavam o poder. Bom, isso mostra uma coisa muito interessante, né? Que é o fato de que esses governadores, eles tinham um grande poder na época. O que mostra uma das características de qual é a república que foi construída. Vocês lembram que quando a gente estudou, há um tempo atrás, os projetos de república, a gente falava que tinha o projeto dos positivistas, por exemplo, que queriam um Estado mais centralizado, nas mãos de preferência dos militares. Existiam aqueles que defendiam um Estado que desse mais autonomia para os Estados. Um Estado nacional onde as províncias que viraram unidades da federação, como o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, o Estado de Paraná, o Estado de Santa Catarina, teriam, por exemplo, um poder, né, uma autonomia garantida. Mas aí você tem essa política, inclusive, que foi organizada, foi criada por um dos presidentes da República, o Campos Salles, e ficou conhecida como a política dos governadores. Porque o que acontecia? Olha só. Dentro das fazendas, quem tinha o poder era o dono da fazenda. Era o grande fazendeiro, aquela oligarquia que tinha ali. Que, por sua vez, estava ligada e articulada com outros grandes fazendeiros. Por exemplo, as oligarquias estaduais, que representavam aqueles que tinham mais terras, que tinham mais poder. Por sua vez, essas oligarquias estaduais estavam ligadas a outras oligarquias ainda maiores hierarquicamente e que acabavam controlando o Estado. Havia um acordo entre as oligarquias estaduais de tal maneira que, nos primeiros 4 anos, o poder tivesse na mão de São Paulo, do café, né? E nos outros 4 anos, de Minas. Então, Minas e São Paulo controlavam e traziam junto de si vários dos outros estados. Mas como é que você garante esse ping-pong entre Minas e São Paulo e quem é que vai estar no poder, se o sistema de escolha das pessoas que presidem os estados e o país é um sistema eleitoral?
se quem vota é o povo que vive nas fazendas? Criando o chamado, né, voto de cabresto, aonde aqueles que vivem naquela região que é controlada pelo seu coronel votam de acordo com os interesses desse coronel, que, por sua vez, né, e o do coronel do outro lugar também vota de acordo com os interesses desse outro coronel. E assim mantém-se um certo equilíbrio entre essas oligarquias agrárias, que dá a elas a possibilidade de se dar o luxo de ficar alternando-se no poder, mantendo sempre a oligarquia. Uma hora de São Paulo, outra hora de Minas, uma hora da Paraíba, outra hora pode ser do Rio Grande do Sul, mas sempre sob comando desses dois grandes grupos que são os que estão ligados ou aos mineiros ou aos paulistas. Portanto, as eleições elas eram assim, descaradamente fraudadas. Descaradamente fraudadas. Porque eles garantiam isso impondo um determinado voto que não era um voto livre. Teoricamente, era livre, cada um ia lá votar em quem queria. Mas, na prática, ele era livre que nem está ali naquela charge ali. Né? Livre com o coronel com o seu espingarda na mão, vendo em quem que o seu trabalhador vai votar. Então, e assim você tem uma lógica que mantém essas elites de latifundiários no poder. Isso funcionou muito bem durante muitos anos. De 1889 até 1928, 29, isso funcionou umas mil maravilhas. Mas em 1929 aconteceu algo que não estava no programa. Lá nos Estados Unidos, ocorreu uma grande crise do capitalismo. A primeira grande crise do capitalismo, chamado crack da Bolsa de Valores. Os Estados Unidos, gente, literalmente, quebrou. Quebrou. E aí, qual é que é o problema? O problema é que o principal comprador do café do Brasil era justamente os Estados Unidos, e os outros compradores importantes eram o mercado internacional europeu. Ora, com a quebra da Bolsa de Valores e com a crise internacional do capitalismo, a disponibilidade de capital para comprar aquilo que queriam, ela vai diminuir. E essa disponibilidade de capital, ela vai se tornar um problema, principalmente para aqueles países que dependem da exportação para poder continuar sobrevivendo. E é aí que o Brasil entra em crise. Além do mais, tinha um outro problema. O Brasil, além de depender de exportar o seu café e os seus produtos agrícolas para poder manter a economia, ele também dependia desses países mais desenvolvidos para poder comprar coisas porque ele não tinha fábrica. Então, os produtos industrializados e outros produtos tinham que ser trazidos da Europa, tinham que ser trazidos dos Estados Unidos. Ora, com a crise econômica internacional, muitos desses produtos deixaram de ser uma prioridade de exportação para esses outros países. E o Brasil se viu diante da seguinte situação. Primeiro problema, não tinha para quem vender todo esse café aí. Precisou até queimar parte da produção. Segundo, não tinha de quem comprar os produtos industrializados que eram necessários. Porque o Brasil também já estava começando, desde o início do século XX, a minimamente se organizar, se urbanizar, se desenvolver. É nesse contexto, né, que a partir da década de 30, começa no Brasil uma política que ficou conhecida como política de substituição de importações. Começa a haver uma industrialização, no começo lenta, mas que depois vai aumentando sensivelmente. Mas para que essa industrialização? Para constituir um parque industrial para produzir
para produzir no Brasil aquilo que antes era importado. Então, começa uma industrialização brasileira. Como em todo lugar na história da indústria do mundo inteiro, no Brasil também essa industrialização começa com algumas indústrias, principalmente a indústria têxtil, lá no início do século XX. Por isso que eu pus uma imagem aí que representa isso. Então, vocês estão vendo mulheres trabalhando em fábricas, né, têxteis. Mas também começa a haver uma indústria ligada aos gêneros alimentícios. Todo mundo conhece o leite moça, por exemplo. Nada mais era do que o leite sendo transformado em pó para depois ser vendido. E ele era condensado. Ele era em pó, interessante, tinha umas latonas grandes, uma hora eu mostro uma para vocês. E depois é que ele vai ser transformado nesse que a gente conhece hoje, né, que é o leite condensado como ele é hoje. Mas para dizer para vocês o seguinte, é uma indústria de enlatados, há uma preocupação em trazer e conservar esses produtos agrícolas para que as cidades que estão crescendo naquele contexto possam ser supridos dessas necessidades. Além do mais, a partir dos anos 30, começa a haver uma preocupação com uma industrialização muito maior, a chamada indústria de base, com o setor siderúrgico, com o setor de energia, com o setor, né, de produção de ferro e de indústrias de base, para a construção, por exemplo, de máquinas, principalmente para atender os interesses das fábricas que estão sendo lançadas ali. Então, o Estado brasileiro ele vai passar por modificações, porque ele vai se tornar indutor dessa industrialização. Então, ele vai colocar o orçamento do país a serviço desse processo. Tá? Mas aí tem um problema. No período anterior, como é que os fazendeiros se mantinham no poder? A partir da lógica do favor. Né? Você estava... as pessoas viviam na fazenda e estavam controladas pelo interesse dos patrões, dos seus donos de fazenda. Mas a partir do momento que as pessoas saem das fazendas e começam a vir para a cidade que vai crescendo e começam a trabalhar nas fábricas, não dá mais para garantir o voto de acordo com o interesse da oligarquia agrária. Como é que vai fazer? Como é que a elite vai fazer para permanecer no poder agora que a população já não mora mais na fazenda e, portanto, não está subordinada a essa lógica do poder? Agora que a população não depende mais do favor do coronel, como é que faz? E aí vem, é aí que entra em jogo a história do Império da Promessa. As cidades estão crescendo, o país está mudando, muitas pessoas começam a vir para o mundo urbano, vão vir morar na cidade, querem melhores condições de trabalho. E aí é nesse contexto que aparece o líder carismático. Aquele político que vai chegar e que vai seduzir as massas. Vai prometer coisas, vai prometer melhores salários, vai prometer uma sociedade melhor, vai prometer que, olha, vota em mim que eu vou mandar fazer posto de saúde, vai prometer que, se ele for eleito, vai ter salários melhores. Então, o que vai acontecer? Esses líderes carismáticos, bons de lábia, que vão seduzir a população, né, e que vão se instalar a partir dali, com um discurso político cada vez mais elaborado, vão se apresentar para a população prometendo aquilo que a população necessita, no momento em que a população precisa muito. É nessa época que surgem os comícios, né, e que a política adquire esses ares de espetáculo que tem até os dias de hoje, né, aonde determinadas figuras, como o Getúlio Vargas, que está na imagem ali que eu coloquei do lado, começam a se transformar em verdadeiros líderes populares. Daí a ideia que,
alguns autores e alguns historiadores chamam de líderes populistas. Por quê? Porque eles têm esse trato, eles são líderes carismáticos, que fazem promessas, nem sempre cumpríveis, né? E que, de certa maneira, vão seduzindo a população em torno dos seus interesses e conquistando o voto de um outro jeito diferente daquele anterior, embora o voto de Cabresto não tenha desaparecido. Ora, é nesse período que o partido, né, os partidos políticos que se desenvolvem, eles vão precisar cada vez mais dessas figuras, porque a população, já naquela época, ela não votava nos partidos, né? Que é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, né? Ela vota nas pessoas, né? Ela vota naquele que lhe conhece e que não necessariamente é aquele que defende o seu interesse. Mas aí o que vai acontecer? É um período também em que os políticos vão ficar na corda bamba. Por quê? Por um lado, eles têm que apoiar os antigos oligarcas, os fazendeiros, têm que apoiar a nova burguesia que está surgindo dos empresários, porque essas pessoas são os que têm dinheiro, financiam suas campanhas. Mas, por outro lado, eles também têm que fazer determinadas coisas, que algumas daquelas promessas, de vez em quando, têm que ser cumpridas. Porque prometer coisas, prometer e nunca cumprir, você vai perdendo credibilidade, aí você vai perdendo voto também. Então, de vez em quando, eles tinham que fazer o quê? Cumprir algumas dessas promessas. E assim surge o salário mínimo, e assim surge a previdência, e assim surge a ideia da carteira de trabalho, e assim surge a ideia de previdência social. Por quê? Porque esses políticos precisam, não basta atender os interesses das oligarquias e da burguesia, precisa minimamente atender interesses, principalmente da população urbana. Tá? Ou seja, é um período em que impera não mais o favor, como na época dos coronéis, mas a promessa, uma nova estratégia política. Tá? A figura clássica que representa esse líder carismático, é preciso destacar, é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um líder completamente contraditório. Ele, num determinado momento da história, ele é inclusive um ditador, né? Mas ele não perde de vista essa ideia de que ele precisa de vínculos com as camadas urbanas para poder se manter no poder. E assim as elites conseguem se manter no poder, apesar das divergências. Ora, mas e quando nem o favor e nem o voto de Cabresto e nem as promessas garantem que a população vai manter, né, essas elites no poder? Como é que faz? Aí entra em cena o chamado Império da Violência. Ou seja, quando não funciona nenhuma coisa e a outra, funciona o cacete mesmo. Tá? É assim que o Estado brasileiro faz. Tá? Na dúvida, utiliza o poder e o monopólio da força física para realmente calar a população, para criar, através da censura, obrigar as pessoas a limitarem aquilo que podem dizer ou não podem dizer. Então, cria-se toda uma lógica de censura. Né? Há uma violência política do Estado mesmo. Tá? Aqueles que têm visões de mundo que não correspondem aos interesses das elites no poder, então eles vão sofrer realmente as consequências da chamada ditadura. Tá? Então, a violência ela sempre é uma alternativa quando essas elites não se veem em condições de se manter no poder. E foi por conta disso que no Brasil criaram-se e surgiu 2 vezes ditaduras no Brasil. De 37 a 45, foi a ditadura do Estado Novo, uma ditadura civil, né, quando Vargas assumiu o poder no sentido literal da palavra e utilizou também da violência política, quando ele percebeu que a lógica,
né, a lógica de de seduzir as massas não era suficiente para manter os interesses da elite no poder. Então, aí você tem a violência civil. E depois, em 1964 a 85, quando a gente tem realmente a chamada ditadura militar. Foram 21 anos, né, de uma ditadura extremamente violenta, né, e que impôs uma determinada face de poder que, ao mesmo tempo, garantia a ordem na sociedade, porque, afinal de contas, se não fosse a ordem, era o cacete que vinha mesmo, né? E, ao mesmo tempo, garantiu que os interesses das elites, sejam as elites econômicas ligadas aos antigos oligarcas, sejam as elites econômicas ligadas à burguesia nacional e aos seus ramos internacionais aqui no Brasil, vão se manter no poder. Ou seja, a população, né, gente, sempre se deu mal com a ideia com a República no Brasil, né? Por quê? Porque uma hora a República estava controlada pelos grandes fazendeiros, outra hora estava controlada pela burguesia nacional, que tinha interesse em desenvolver a sua indústria a partir de interesses muito particulares, ainda que nesse momento determinados direitos tenham sido garantidos. E nos momentos em que as elites sentiram que não conseguiam manter-se no poder, e garantir os seus interesses, elas iam para o cacete mesmo, porque tem o monopólio da força física. Vocês sabem que os presidentes da República, historicamente, são os comandantes em chefe das Forças Armadas e utilizam esse poder de acordo com os seus interesses. Na época em que a ditadura militar vai acontecer, isso vai ser duplamente, né, sofisticado. Afinal de contas, não só o presidente ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, como ele próprio é um representante dessas mesmas Forças Armadas. Durante esses 21 anos, gente, a população não tinha, para vocês terem uma ideia, o direito de votar diretamente para presidente da República. Ela votava num colégio eleitoral, que esse colégio respaldava o presidente escolhido lá pelos militares no clube militar. Então, havia uma limitação do poder político da população. Foi assim que foi construído, né, foi construído o progresso e a ordem no Brasil, né, que nem está ali, né, vocês estão vendo aquele desenho ali, aquela charge do Latuf, que mostra, né, um pau de arara, uma forma de tortura usada. Vocês sabem que a tortura foi usada em larga escala nesse período para manter o poder na mão de quem estava no poder, tá certo? E é justamente desse jeito que vai ser feito isso daí. Mas para que você possa manter o poder nesse momento, não basta a violência política. Até porque a violência política, né, por si só, ela não dá conta de garantir essa situação. Então, é preciso também uma mentalidade patriótica. É nessa época que surge o chamado ufanismo, né, que é uma forma de valorização excessiva da ideia da pátria como uma grande família, né? Ora, essa pátria como uma grande família, é o grande pai, ele é pai, inclusive, para castigar os seus filhos quando eles são desobedientes, né? E é exatamente nesse contexto em que questionar o governo ou falar qualquer coisa contra aquilo que está sendo praticado é o mesmo que trair a pátria, né? Ou seja, essa pátria se transformou num verdadeiro carrasco da população brasileira. Nessa época, jornais, rádios, músicas são censuradas, ouve-se apenas aquilo que quem está no poder quer que seja ouvido e vê-se apenas aquilo que quem está no poder quer que seja visto. Tá? Os partidos políticos, sindicatos, algumas organizações, algumas outras instituições são literalmente fechadas, tá? Proibido o funcionamento dessas instituições, e nesse período aí você tem um período de grande violência política. Apesar da violência política, ironicamente, é um período de desenvolvimento econômico. Você fala assim, mas que contradição que é essa?
qual que é a questão, gente? É que esses militares, principalmente que assumiram o poder a partir de 64, diferente dos que nós temos no governo hoje, tá? Eram militares patrióticos, no sentido sincero da palavra. Eram nacionalistas. Então, se por um lado havia uma grande violência acontecendo nos porões da ditadura, por outro lado, havia realmente um interesse de quem estava no poder de fazer o desenvolvimento industrial do Brasil. E esse desenvolvimento acontece principalmente por quê? Porque o Brasil se transforma nesse período, ele deixa de ser uma nação subdesenvolvida para se tornar uma nação desigualmente desenvolvida. O que significa dizer isso? Que há um investimento de toda a população na produção econômica, aumenta o trabalho nesse período, atinge-se uma dinâmica de, se não pleno emprego, mas de grande emprego nessa época, e há um investimento em infraestrutura, construção de infraestrutura, o Brasil está crescendo, e aí surge o período chamado milagre econômico, que na prática é um milagre construído pelas mãos dos trabalhadores, mas que vai fazer com que o país, ironicamente, né, cresça nessas condições. Tá? Cresce, mas não distribui a riqueza de quem cresceu. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um país em que você tem uma distinção muito mais clara entre ricos e pobres. Ou seja, enquanto o Estado vai se fortalecendo e o país vai crescendo, os ricos vão cada vez se tornando mais ricos. E os pobres, por sua vez, apesar de trabalhar muito, vão se tornando cada vez mais pobres. Por isso que eu digo que a gente passa por um período do desigualmente desenvolvido. Tem desenvolvimento? Tem. O país cresce economicamente? Cresce. Mas divide a riqueza que foi produzida? Aí não. Tem até uma fala de um ministro da Fazenda da época, que hoje é vivo, é deputado federal, chamava Delfim Neto, que ele dizia o seguinte: não, primeiro tem que crescer para depois dividir. Passou 20 anos crescendo, a elite enriquecendo, e essa distribuição e essa divisão nunca aconteceu. Por isso que o Brasil é, ironicamente, um país em tese desenvolvido, mas, ao mesmo tempo, o mais desigual do mundo. Por quê? Porque a riqueza ficou concentrada nas mãos de determinados grupos. E é nesse processo que vai ter um crescimento muito grande da inflação, da dívida externa. Há um crescimento desordenado das cidades. As cidades crescem de forma extraordinária nessa época. Tá? E assim, o império da violência se transforma no terceiro modelo dessa sociedade. A partir de 1989, o que vai acontecer? Vem a nova república. E com a nova república, o que é que vai acontecer? O Brasil vai passar a viver um período em que esses três modelos que eu falei agora, eles meio que se combinam entre si e se relacionam. Então vai ter muito dessa coisa do voto de cabresto, do curral eleitoral. A gente ainda hoje encontra esses mecanismos por aí. Tem muita gente comprando voto ainda. Tem muita gente distribuindo santinho à custa de... distribuindo chaveirinho à custa de voto. Tem muito clientelismo ainda. Por outro lado, tem muito desse populismo ainda. Essa dinâmica de promessas, né, na verdade, acabou, de certa maneira, sofisticando esse voto de cabresto. E tem muita violência, né? Há exemplo, por exemplo, do que acontece no Brasil hoje, em que a cada 23 minutos um jovem negro é morto na periferia. Então, essa combinação, quando termina esses 100 anos de república e surge a nova república a partir da nova Constituição de 1988, essas contradições elas vão ser trazidas, tá? Como a gente vê ali nessa imagem, que eu acho maravilhosa,
Eu adoro esse quadro aí, porque ele representa bem essa nova república que surge. Então, você tem uma nova Constituição, que é a Constituição Cidadã, que garante um monte de direitos para a grande maioria, mas, na hora do vamos ver, a população está lá na sarjeta, lendo e achando bonito, que fala que vai ter comida, que vai ter saúde, que vai ter casa, que vai ter moradia, mas o povo continua na sarjeta, continua ganhando muito mal, continua nessas condições. E assim é que nós chegamos à república que nós temos hoje. Bom, de uma forma geral, esse é o tema que eu queria ter desenvolvido hoje. Eu queria mostrar para vocês que esse modelo, eu até me demorei um pouco mais, essas contradições ao longo desses últimos 100 anos, elas construíram a república que nós temos no Brasil, e assim essa república se desenvolveu e chegou ao que nós somos hoje.